Olá, Olá, certo. boa tarde, boa noite. Boa tarde. Aqui, Tudo bem, Ana? Tá me vendo e me ouvindo bem? sim, sim. Aqui está aparecendo para eu pedir para aderir. Aqui para mim está aparecendo como se eu precisasse, ó, pedir para aderir. Tá me ouvindo? Não sei. Ana, eu tô te vendo e te ouvindo bem. Tá. Então, Só vamos perguntar para o pessoal que já entrou na sala se eles estão nos vendo e nos ouvindo bem, isso. né? Pessoal, olá, boa noite, boa tarde, tudo bem? Vocês estão nos ouvindo e vendo bem? Vamos ver se alguém vai responder, né, Ana? Então, Ok, obrigada. Deixa eu só escrever aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos para mais uma live, né? Desse meu projeto super legal, que eu adoro de paixão, que se chama Questão de Perspectiva, né? Na qual a gente vai aí trazendo convidados especiais para falar aqui um pouquinho sobre o que eles mais amam fazer, aquilo que eles mais amam estudar, e isso é tão positivo, tão gostoso, porque abre a nossa mente para outras questões da nossa vida, até de como resolver algumas questões da nossa vida. Então, assim, o objetivo do projeto, do Questão de Perspectiva, é justamente esse, para que você que está nos ouvindo, nos vendo, né, possa até indicar para alguém, olha, eu escutei, né, na live, você pode procurar esse caminho. uhum. É um dos caminhos, não quer dizer que é o único, mas aqui a gente está para mostrar que existem vários caminhos para se chegar numa saúde mental mais equilibrada, mais tranquila, né? Então, é isso que me deixa muito feliz de estar aqui proporcionando isso para vocês e também trazendo essas pessoas maravilhosas aqui para falar. Hoje a gente está aqui com a Ana Sneg, né, minha amiga, minha colega de trabalho também. Por favor, Ana, fale um pouquinho de você para nós, da tua jornada, né? Se apresenta, por favor. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina, sou formada em psicologia, atuo como coach, como terapeuta positiva. Tenho a oportunidade hoje de fazer a formação com o Martin Seligman, que eu logo mais vou falar um pouquinho para vocês sobre. É, Moro nos Estados Unidos há 2 anos e agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouquinho com você, Paty, sobre a psicologia positiva e dentro do teu projeto trazendo uma nova visão, um novo olhar, como é uma questão de perspectiva também, né? E aí a perspectiva da psicologia que a gente vai trazer hoje. Sim, o tema de hoje é a psicologia positiva. E vamos conversar um pouquinho, debater, aprofundar o tema, trazendo aí um viés, né, Ana, também da psicologia normal com a psicologia positiva, não é? Isso, isso. Então, pessoal, caso vocês desejarem fazer alguma pergunta, por favor, pode nos mandar, né? A gente vai tentando sanar as perguntas aí de acordo como for vindo. Ou se não, pode mandar a pergunta no meu direct ou no direct da Ana. Isso. O meu é psicóloga.patriciabittencourt. Ana, você quer falar um pouco do teu Instagram para o pessoal poder te achar e te mandar alguma pergunta que deseja? Sim, o meu é Ana Carolina Snege. Não vai ter minha foto, mas vai estar escrito Meet Yourself na logo.
Então é fácil de identificar. E no final também pode ser que... No teu Instagram também tem, né, Paty? Eu acho que a minha identificação lá eles podem encontrar. Sim, a gente consegue se achar, com certeza. Hoje isso não é um problema. Exatamente. Então, pessoal, vamos começar. A primeira pergunta que faço para a Ana é: você poderia trazer um pouquinho, Ana, sobre a definição da psicologia e, quem sabe, um breve histórico? Sim. Bom, a psicologia, eu até comentei na outra live que fizemos, ela é o estudo do comportamento humano e dos processos mentais, né? A ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Ela vai olhar para ações e reações tanto no sentido observável como não observável, né? Então essa seria a definição, é a definição da psicologia. Na questão histórica, vale retomar que a psicologia ela surgiu como ciência em 1879 com Wilhelm Wundt. Quando ele fundou a primeira clínica de psicologia na Alemanha. É uma clínica de psicologia experimental e lá os alunos foram os primeiros psicólogos profissionais que tiveram várias competências desenvolvidas para realizar experimentos e estudos sobre o comportamento humano e os processos mentais aí. Acho que um dado interessante de trazer também, Paty, quando eu tenho feito bastante leitura com relação à história da psicologia e um pouco também da filosofia, e a gente poderia se dizer que uma das pedras do fundamento da psicologia como ciência ela foi dada por Alquimião de Crotona. Quem que é Alquimião de Crotona? É um filósofo pré-socrático, médico, grego, que no período de 5 a.C., ele teve a oportunidade de ser a primeira pessoa, o primeiro médico a dissecar um corpo. Então, ele teve a possibilidade de entender como que esse cérebro se formava e as conexões que esse cérebro tinha com o resto do corpo. E aí ele foi um dos primeiros a relacionar o cérebro com as funções mentais, psíquicas, né? E ele traz a frase: a vida mental é uma função do cérebro. E o interessante é que é a base para entendermos a psique humana até hoje, né? Essa é um pouco da história e um pouco da definição, né, Paty? Se a gente for pensar a respeito da psicologia como ciência, na linha da psicologia clínica, ela vai ter, a partir disso, várias vertentes de processos aí sendo desenvolvidas, né, de abordagens. Não sei se você queria colocar alguma coisa. Eu fiquei pensando na tua definição quando você trouxe da questão do quanto nós temos um não verbal muito aflorado na nossa linguagem, né? Que às vezes as pessoas, né, como é que eu posso falar? Brincam até comigo, dizendo assim: nossa, mas o teu trabalho é só ficar conversando, Uhum. né? Então, é só ficar sentada ali conversando. E assim, não, pessoal, tem todo um estudo, né, para a gente ler as entrelinhas, o não verbal, aquilo que não é dito, né? Então, tem todo um processo para isso. E sim, é através da palavra que isso vem, através da, como Freud falava, né, Ana? Talking cure, falei certo. A cura pela fala, que ele dizia que a gente acaba trazendo muita coisa quando a gente põe para fora, né? Lógico que é bom desabafar com um amigo, lógico que é bom desabafar com um colega de trabalho, só que com um psicólogo em si tem uma escuta qualificada para isso. Tem uma escuta uma escuta e um olhar clínico para ver nuances que, infelizmente, né,
o amigo, o colega de trabalho não vai ter. Então, é muito. Para quem faz terapia, sabe disso que eu estou falando, do quanto organiza, de quanto alinha, muita coisa. E só para avisar, né, o pessoal, os psicólogos também fazem terapia, Sim, né? A, sim, a gente também faz, essa é uma das questões que a gente precisa, senão a gente é humano, igual, senão a gente também chora junto com vocês. Daí não tem uma linha de raciocínio, não tem um processo de evolução aí, né, ex- Ana? exatamente. Sim, E eu acho que dentro disso que você fala, Paty, é interessante verificar que a terapia ela é proposta de diferentes formas, né? Tem várias linhas de atuação da terapia. Inclusive, a psicologia clínica realmente ela surgiu em final do século XIX. E foi a partir daí que várias linhas teóricas começaram a emergir, né? E hoje, quando você procura uma terapia, você vai em busca de ajuda, obviamente, mas tem pessoas que já têm uma noção de que, opa, mas qual linha você atua? De que forma você trabalha? Quer dizer, não é simplesmente sentar e conversar, você tem todo um embasamento por trás do seu trabalho para que você realize esse processo junto com a pessoa, né? sim, e dependendo do caso, a gente precisa procurar supervisões também, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Porque pessoal, a gente precisa de ajuda também, né? E que bom que um está ajudando o outro nesses processos evolutivos que estamos passando. Exato. Isso é muito bom. Ana, e sobre a psicologia positiva, como que ela surgiu e como que você define ela? Bom, a psicologia positiva, ela é como que eu posso dizer, um campo de estudo dentro da psicologia, né? Ela é um movimento científico que surgiu com Martin Seligman em 98. Na época ele era presidente da Associação Americana de Psicologia. É, e o que ele percebeu? Bom, o Martin ele teve uma vasta experiência na área da psicologia cognitivo-comportamental, behaviorismo, né? E ele, por muito tempo, atuou nessa área. E chegou um momento em que ele percebeu que havia uma possibilidade de um novo olhar ser feito à psicologia, né? Ao foco de estudo aí da psicologia. Então, até o momento, identifica-se claramente que a psicologia ela é voltada para identificar e tratar transtornos psicológicos e também focar no sofrimento humano. E o que o Martin percebe? Que tem um lado positivo da vida, o bem-estar, a alegria, e tem aspectos positivos do ser humano também que não estão sendo, de fato, estudados e trabalhados para uma melhora, né? Então, fato, aspectos como virtudes, resiliência, alegria, gratidão, generosidade, amor, que são aspectos que todo ser humano tem e que a psicologia até o momento não estava dando um foco para esse viés, diria, né? Não é uma questão, então, de anular a psicologia até o momento, mas sim de expandir, ampliar o olhar da psicologia frente ao foco que ela tem de estudo, né? Sim, e que bom que ele trouxe isso para a gente poder se organizar, porque, como você falou, a gratidão, a resiliência, né? Isso tão importante nesse momento que estamos passando de historicidade, eu diria, como coletivo e humanidade que a gente está vivendo, Exato. né? Hoje, eu imagino que quanto mais gentil a gente possa ser com os nossos de casa, trabalhar a fala amorosa, né? A questão da resiliência, para quem não sabe, né, pessoal, o conceito de resiliência
é a pessoa que se adapta se adapta a vários tipos de pressões, não é isso, Ana? De acontecimento, né? Sim. Então, como está sendo difícil, tanto para aqueles que estão confinados em casa e não podem sair, Exato. quanto para aqueles que estão num hospital, passando por algo complicado com relação ao Covid, e quanto para aquelas pessoas que já estão lutadas porque perderam alguém. Então, isso a gente precisa ter muita empatia, gratidão pelo que nós temos também, e saber entender e amansar o nosso coração, né? Ter um coração mais com essa mansidão. Exato. Isso a gente não ganha, isso é conquistado a cada dia. É E desenvolver. como é difícil passar pelas coisas, a vontade que dá é estourar, explodir, ir embora, nunca mais voltar, e largar tudo, né? Que nem brinca, as pessoas falando jogos bets, não quero mais saber, jogo a toalha. É, E a coisa não é por aí. Então, que bom que a gente está podendo trazer esses temas, que bom que a psicologia positiva também traz isso como foco e podemos explanar melhor, né, Ana? isso, exatamente, Paty. Eu acho que é a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho da psicologia positiva como uma forma realmente diferente de olhar para o ser humano, né? Eu vou, de repente, eu terei mais oportunidades de explanar um pouco mais sobre. E, Ana, e a psicoterapia positiva? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu acho que, como eu falava inicialmente, Paty, a psicologia ela tem várias áreas de atuação, né? E uma das áreas é a psicologia clínica. E da mesma forma a psicologia positiva, né? Uma das formas de atuação é a psicoterapia positiva. Então eu diria que ela é um braço da psicologia positiva. Então ela vai ter a oportunidade de desenvolver junto a esse sujeito, a essa pessoa que busca terapia, o cultivo de forças, competências, habilidades, aptidões que essa pessoa tem, a fim de buscar tornar essa pessoa mais capaz de lidar com as adversidades da vida. Querendo ou não, hoje você vive a vida com situações, pegando a situação que vivemos atualmente, é extremamente instável, é uma vida instável que a gente vive, né? Ora você está bem, ora você não está confinado, nunca aprendemos a viver dessa forma. E a partir do momento que você instiga a trabalhar com aspectos positivos que você já tem, o que está dando certo, o que você pode fortalecer, é como se ele te desse subsídios de alcançar ao menos amenizar a dor, né? Mas principalmente buscar o impulso para continuar a caminhada, né? Então ele vai buscar com certeza o bem-estar e a qualidade de vida, o senso de realização em torno desse desenvolvimento aí dessas habilidades, competências, talentos, aptidões que a pessoa tem na vida dela, né? Sim, e eu fico aqui pensando, enquanto você estava falando, de quantas vezes que eu, nos grupos que já ministrei, né, de perguntar para as pessoas, assim, de fazer uma pequena dinâmica do tipo, liste 4 qualidades e 4 defeitos. Uhum. Nossa, as pessoas são muito fáceis de achar os defeitos. Perfeito. A maioria delas, né? A maioria das pessoas é muito fácil falar, eu sou preguiçosa, eu sou, não sei, outras coisas que a pessoa é. Agora, para achar as qualidades, nossa, tem muita gente que não consegue, às vezes, elencar uma.
Exato. Então, que bom que a psicologia positiva trabalha as habilidades que a pessoa já tem de bom, É. né? E deixa melhor ainda. E É, vamos reorganizar as outras, não é? até se for pensar, né, Paty, para você lidar com a habilidade que você já tem e desenvolver já é um trabalho, imagine você pegar uma habilidade que você não tem e ainda fazer com que o sujeito desenvolva isso, né? Isso que a gente está falando de um aspecto de habilidade, né? Entre outras potencialidades que o sujeito tem na vida, né? Então, enfim, eu acho que é um trabalho realmente diferencial, eu diria, né? E positivo, fazendo um jogo de palavras aí. Com certeza. E lógico, né, pessoal? Aqui a gente está conversando também para deixar bem claro que psicologia positiva não é, aquele mundo em que tudo dá certo. Não, Não é isso. É você trabalhar de forma positiva com o caos, com as coisas que estão chegando, com as coisas que, né? Então, é você ampliar os seus recursos internos para poder trabalhar com os problemas que estão chegando para você. exato. Então, eu imagino, né, Ana, que a psicologia positiva também é esse viés, não é que tudo são borboletas, né? Não, e hipótese nenhuma, Paty. Eu acho que é importante o que você traz. Até um tempo atrás eu estava acompanhando uma outra profissional, colega, é, que até fez uma postagem com relação a olhar a vida. A vida não é só olhar o positivo, né? É, e, na verdade, dando a entender uma compreensão um pouco errônea com relação à psicologia positiva, porque ela não vai deixar de olhar para a dor, ela não vai deixar de olhar para o sofrimento. Pelo contrário, ela vai olhar. Só que a questão diferente é que ela vai focar realmente em todos esses aspectos que a gente falava agora há pouco, né? Em como suportar, como lidar com toda essa demanda que chega dia após dia para a gente e que muitas vezes a gente não tem a capacidade ou a habilidade de lidar e suportar e a resiliência para encarar todas essas situações, né? E a psicologia positiva ela vem estimular isso, instigar isso, desenvolver essa parte, né? Eu acho que você falou muito bem o que você falou agora há pouco. Eu lembro até que quando eu era pequena eu li um livro, não sei se o pessoal aí de casa já leu, O Mundo de Poliana, que Sim, tudo ela achava que estava dando certo, que nada dava errado e não sei o quê. Só que assim, é importante que nos dias atuais a gente possa, né, ver aquele desenho. Eu amo desenhos, pessoal. Então, assim, eu sempre vou dar referência de desenhos aqui, né? Até esses dias eu assisti um japonês que eu adorei. Mas enfim. Então, assim, o desenho que eu quero pontuar hoje para nossa live aqui é o Divertidamente, na qual o Divertidamente a alegria não queria que a tristeza entrasse. O Divertidamente fala de emoções, da raiva, do nojo, né? Acho que da tristeza, da alegria. Tem mais um que eu não me lembro, do medo, né? do Acho que é do medo. medo. É, E daí a alegria não queria que a tristeza chegasse perto, porque ela tudo deixava triste quando ela encostava a mão. Então, e no final é tão lindo, porque a gente entende que a tristeza ela faz parte, a alegria faz parte, cada sentimento faz parte. O que a gente precisa trabalhar dentro da gente, do nosso coração, e que uma psicoterapia ajuda muito é a intensidade disso. que é o equilíbrio, né? Porque ter o equilíbrio, porque quando você está com raiva demais não é bom. Quando você está com alegria demais também não é bom. Né? Então a gente precisa equilibrar. E eu percebo que a psicologia positiva também traz um viés assim de equilibrar Exato. essas emoções também, né? Exatamente. E principalmente nesse processo como um todo, é auxiliar nos processos de dor, de sofrimento também, para que isso não atinja a um ponto de saúde mental, né, Paty? Porque até conversava com uma colega a respeito, a gente fala de cuidar
do coração, da respiração, da circulação, e pouco se fala do cuidado que a gente precisa ter com a nossa mente, né? O quanto o cérebro também, o mental nosso, precisa ter o cuidado, vigiar os pensamentos, né? Cuidar com tudo que se passa aqui, porque é muito fácil realmente de desencadearmos algo muito mais sério do que simplesmente uma tristeza grande ou uma insatisfação grande ou um medo grande. É um limiar tênue, eu diria, né, Paty, para que isso possa desencadear algo muito mais sério e que daí vai precisar de toda uma equipe para acompanhar a pessoa nesse processo, né? Sim, exato. E eu fiquei aqui pensando, enquanto você estava falando, né, do quanto a gente precisa, que nem a gente cuida do corpo, a gente precisa cuidar da mente. Exato. E eu até converso bastante com os meus pacientes e clientes quando eu falo assim, gente, a nossa mente é muito criativa, tanto para o bem quanto para o mal. Então preste atenção onde você está focando a tua atenção, porque aonde você coloca a tua atenção cresce. Exato. Então, se você coloca a tua atenção no negativo, o negócio vai expandir. Se você coloca a tua atenção no positivo, o negócio vai expandir também. Agora só precisa ver o que está sendo bom para a tua vida, Exato. né? Então é isso que a gente precisa só se organizar aqui, de perceber o que é bom para nós, o que está fazendo sentido. Isso, isso. Perfeito isso, Paty. E, Ana, qual que é a diferença da psicoterapia tradicional no âmbito clínico e a psicoterapia positiva? Bom, como que eu posso dizer, Paty? Eu acho que ambas as situações, a queixa ela chega. Ou seja, o sujeito vai buscar uma terapia, né? A pessoa busca a terapia com alguma demanda, algo que não está agradável na vida dele, não está bom, ou um problema, ou uma questão que não está funcionando bem. Então, em ambas as situações, isso vai chegar. A diferença é como cada uma vai lidar com essa situação. Mais uma vez, a psicoterapia tradicional, eu diria que ela vai focar exatamente nesse ponto, no que está de errado, qual é o problema, e vai investigar em torno disso o que precisa ser feito, olhado, tomado consciência. É quase que como como que eu posso dizer, uma reparação, um conserto naquele problema, né? A psicologia positiva, ela já vem com outro olhar, ela vai olhar para esse problema, mas ela vai buscar o que o sujeito já tem de positivo e estimular, desenvolver isso, cultivar no sujeito esses aspectos que eu falava, força, competências, aptidões, habilidades, para que esse sujeito consiga lidar com esta situação e buscar sair dessa situação, né? Maslow, um psicólogo, não sei se todos conhecem, mas é um psicólogo americano humanista. Em 1970 ele já trouxe uma citação que que vem ajudar a entender um pouquinho o que a psicologia positiva traz. Eu vou ler, Paty, para ficar mais fidedigno com o que ele fala, tá? Então, Por assim, favor. tá. A ciência da psicologia teve muito mais sucesso no lado negativo do que no positivo. Ela nos revelou muito acerca das deficiências do homem, sua doença, seus pecados, mas pouco sobre seus potenciais, suas virtudes, suas aspirações realizáveis ou sua estatura psicológica plena. É como se a psicologia tivesse voluntariamente se restringindo apenas à metade da sua competência legítima. Então, o que ele quer dizer, em outras palavras? É como se a psicologia, de uma forma ou de outra, saísse do negativo e viesse para o neutro, ou seja, para o estado de não ter a dor, né? E a psicologia positiva, ela vem buscar sair desse negativo, mas ir para o neutro e ir para o positivo, né?
Então, é como se uma parte da psicologia ela tivesse uma certa carência de olhar, que é o lado positivo, que é o aspecto positivo da vida, o bem-estar e a felicidade, como também aspectos do ser humano que são extremamente importantes serem valorizados. Há pouco você falava, a parte que eu acho que é importante referendar novamente, é muito mais fácil a gente fazer, se a gente fizer, por exemplo, uma prova e a gente acertar 9 questões e uma a gente errar, provavelmente nós vamos olhar para que a gente errou. E essa é a tendência do ser humano, olhar para o erro, olhar para o que não está bom, olhar para o problema, né? E tem diversos estudos frente à psicologia positiva, o quanto reverbera no corpo, no físico, pessoas que têm uma tendência otimista de ver a vida e pessoas que têm uma tendência pessimista de ver a vida. O quanto isso tem causado reações na saúde mental, física e emocional do sujeito. E eu acho que é isso que a psicologia positiva vem trazer. A psicologia, a psicoterapia tradicional, ela tem sua importância em muitos vieses, em muitas situações. Eu sou uma pessoa que em vários processos da minha vida eu busquei diferentes linhas teóricas que me ajudaram demais no meu processo. Então, tudo vai depender do que a pessoa busca hoje. Pode ser que tem pessoas que olhem, assistam a live hoje, por exemplo, e não vejam sentido. Acham que não tem lógica isso. E outras vão ver alguma lógica nisso e vão se encontrar nessa abordagem, eu diria, né? Então, de forma breve, né, Paty, sem muito aprofundamento, claro, eu traria essas questões aí para você. Sim, e foi muito bem colocado, né, Ana? E assim, e colocando aqui, pessoal, por favor, aqui não é uma competição de Uhum. que, não, vamos para a psicologia tradicional, vamos para a psicologia positiva. É questão de afinidade. E tá tudo bem. Tá tudo bem quem está na psicologia tradicional, tá tudo bem quem está na psicologia positiva. O importante é que a pessoa procure algo para se tratar e fique bem, Exato. né? O que a gente está trazendo aqui hoje é para a gente só entender um pouquinho a parte conceitual e também por onde que, por exemplo, o teu psicólogo está te levando, É. né? Se alguém que faz terapia com um psicólogo positivo, né? Positivista, enfim. Então, Ana, voltando aqui, quais são os pilares da psicologia positiva? Bom, Paty, tem um livro do Seligman, que é esse livro aqui, é o Florescer. Ele vai trabalhar, dentro desse livro, ele traz 5 pilares que sustentam a teoria do bem-estar e da felicidade, né? Acho que de forma breve, eu tenho algumas anotações a respeito e em alguns momentos pode ser que eu leia para ficar mais fácil até de explicar. Ele traz um nome chamado PERMA, é uma sigla, digamos, né? São palavras em inglês que ele traz, mas eu vou tentar traduzindo aqui para vocês. O P seria emoções positivas, o E, engajamento, o R, relacionamento, o M, propósito, o A, realizações. Então, é como se esses 5 pilares fossem, digamos que, o fundamento para que a gente realmente alcançasse uma felicidade plena e um estado de bem-estar na vida. Então, o que ele fala um pouquinho de cada um, né, Paty? Que, claro, é muito difícil que consigamos, de fato, o tempo todo, ter os 5 pontos 100% alcançados. Então, o importante é que a gente tenha clareza que eles sejam trabalhados, né? Independente se 3 estão mais trabalhados e 2 nem tanto, ou 2 mais e 3 menos, mas que a gente tenha essa percepção de que são pontos importantes
que vão dar um norte para o nosso estado de bem-estar. Então, a emoção positiva, ele traz mais ou menos como que, a partir do momento que temos emoções positivas, elas nos provocam reações físicas, né? Elas vão produzir hormônios como a dopamina, a serotonina, a endorfina, a ocitocina, que são os chamados hormônios do bem, e que vão naturalmente trazer reações de bem-estar, de produtividade, de melhora no foco, na disposição, na motivação e na própria sensação de bem-estar, né? O sujeito acaba que se vê muito mais produtivo, criativo e social nesse processo, né? Por conta de desenvolver as emoções positivas. Como você falava, a gente pode ter dois focos: ou olhar o que não tá bom, ou olhar o que tá bom. E quanto mais se olha e se valoriza o que tá bom, isso vai causando reações físicas na gente e é um ciclo extremamente positivo no nosso corpo, né? Outro ponto que ele traz é engajamento, que é o estado de atenção plena. Então, de forma breve e clara, a atenção plena nada mais é do que é uma sensação de prazer causada em alguma situação que você está em atenção imersa numa situação extremamente prazerosa para você. Por exemplo, acredito que todos que estão assistindo a live já passaram por alguma situação em que as horas correram que você nem viu, de tão gostoso que estava aquele momento, de tão prazeroso que estava aquele momento. E isso é sentido, como você falava anteriormente também, né, Paty? Isso quer dizer, tá fazendo sentido para mim, tá sendo bom para mim. Então, ele traz o quanto isso é importante também como um aspecto de desenvolver o alcance aí do estado de bem-estar e felicidade, ou estado de atenção plena, tá? Um outro ponto que seria relacionamento, também, ele traz que os relacionamentos humanos fazem parte da natureza humana. Afinal, somos seres sociais. E a partir disso, ele traz que a importância de relações positivas e construtivas na nossa vida reverberam também algo que vai ativar cada vez mais a sensação de bem-estar na vida do sujeito. Outro ponto, o propósito. Eu diria que esse é um ponto, particularmente, eu acho que é de extrema importância, porque é o motor que nos move, né? O combustível. A motivação maior que deve estar por trás daquilo que fazemos, buscamos e desejamos na vida, né? Então, uma pessoa que tenha o propósito e ele está andando em busca desse propósito na vida, isso vai tornando cada vez mais a sensação de bem-estar, de realização, de presença na vida muito mais verdadeira, né, Paty? E o último aspecto que ele coloca são as realizações, né? Que a ação que leva a um resultado traz realizações na vida do sujeito e isso naturalmente traz autoconfiança e autoestima para o sujeito. E, consequentemente, o bem-estar, a felicidade e qualidade de vida nessa situação como um todo. Acho que eu colocaria só para acrescentar, Paty, essa questão da autoestima, e você falou algo anteriormente que eu não consigo conectar agora, mas uma parte do que você falou eu consigo conectar, que é sobre o significado das coisas para cada um. Eu assisti até uma live a respeito da autoestima de uma colega até de profissão, e a autoestima depende de cada um. Cada um vai saber o que é autoestima para si. Pode ser que para você tenha um significado e para mim tenha outro, mas o importante é que dentro da verdade de cada um, do sentido de cada um, tudo isso que eu falei realmente reverbere positivamente na vida do sujeito e traga a felicidade e o bem-estar na vida da pessoa, né? Então, é mais ou menos por aí que os pilares da psicologia positiva vão permear aí.
a ação do psicólogo, né? E eu, particularmente, sou extremamente ligada a tudo isso e vejo muito sentido em tudo isso que eu tenho estudado e me engajado a cada dia mais. Sim, Ana, e dá para ver que você fala com muita verdade, muita sinceridade. E assim, quando você estava falando da autoestima, eu lembrei que teve até uma cliente que chegou para mim e falou sobre a autoestima acadêmica dela, né? Eu nunca tinha parado para pensar na autoestima acadêmica, Uhum, né? Então, a gente aprende muito com os pacientes também. Então, eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Como às vezes uma nota nos define. exato. Às vezes uma nota deixa a gente para baixo, deixa triste ou nos deixa felizes, né? E existem outras questões de autoestima aí que se fosse a gente se organizar em uma outra live, aí, né? Exato. Eu acho que é Então, uma live bem interessante, Paty, principalmente para o sentido das palavras, comunicação, autoestima. Eu acho que são pontos extremamente importantes para a gente conversar mesmo. sim, com certeza. E quando você estava falando de propósito, Uhum, como é importante, gente, a gente ter um propósito na vida, né? Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Em Busca de Sentido, eu acho, Em Busca de um Lugar, do Viktor Frankl, uhum, né? E ele diz muito nesse livro, ele é um psicólogo, ele viveu no campo de batalha lá, batalha não, de Auschwitz, né? Dos judeus, enfim. E ele disse assim que as pessoas que conseguiam sobreviver àquele caos, aquele horror, eram as pessoas que tinham propósito, que pensavam na sua vida depois daquilo. O que elas iriam fazer depois que aquilo acabasse. Então, aqui fica um convite também para todos vocês pensarem o que vocês vão fazer depois que a pandemia acabar. uhum, Quem vocês vão visitar? Quem que vocês têm vontade de dar aquele abraço, né? Quem vocês estão com vontade de sentar e ficar 2 horas conversando, tomando um café? uhum, Então, é importante que a gente coloque propósitos na nossa vida, porque por mais que a impressão que passe é que não, parece que a gente está dentro de um lodo e que a gente não sai desse lodo, não, tem muitos pontos de luz aí trabalhando, tem muita gente fazendo coisas bem legais. Importante a gente procurar e entrar nessa frequência de ver coisas legais, coisas positivas, né? É importante ver o jornal para a gente se situar, mas também é importante se enriquecer de conhecimentos que fazem com que a gente pense de uma outra forma, de uma outra forma essa realidade que estamos vivendo. É assim que eu penso, sabe, Ana? Não sei se você deseja falar alguma coisa sobre isso. sim, eu acho que, principalmente na situação que vivemos hoje, né, Paty, se a gente realmente, eu acho que, como falamos anteriormente, tem muitas pessoas próximas da gente, nós como sujeitos estamos passando por perdas, né, por perdas não só de pessoas, de vidas, mas de convivência, de troca, de sorrisos, de abraços, enfim. E sim, se a gente não tiver um trabalho intenso de resiliência para lidar com tudo isso, é, nós adoecemos mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Então, eu acho que quando você fala da questão do propósito, ela é extremamente importante para que a gente tenha como motivador do combustível mesmo da vida. Sem esse propósito, a gente não caminha, né? Muitas vezes a pessoa vai olhar e e não vai ter a utopia, o para onde ir, né? Então, eu acho que é totalmente lógico o que você fala e tem total sentido, principalmente na realidade que vivemos hoje. Sim.
Até eu estava. Agora eu não me lembro se eu vi isso numa live ou se eu li isso num livro, mas eu gostaria de deixar aqui para todos nós fazermos esse exercício, já que estamos falando de positivo, de coisas interessantes, boas, habilidades bacanas. Então, que todos nós possamos fazer esse exercício de falar para 5 pessoas, pode ser por WhatsApp, por vídeo, o quanto elas são importantes para nós na nossa vida. Uhum, E pedir para elas falarem para mais 5 pessoas o uhum, quanto elas são importantes na vida delas. uhum. Então, é muito importante também a gente escutar que a gente é importante, que a gente faz parte de uma vida, que a gente está conectado, Uhum, sabe? Por uhum. mais que seja virtual, a gente está conectado e a gente também está trocando. Que bom que ainda temos o virtual para trocar, né, Ana? Eu acho que você trouxe um ponto, Paty, que até me ligou a um outro aspecto que eu acho que é legal de trazer para vocês também, que quem tiver um interesse, tem um estudo muito interessante da psicologia positiva, que são as três bênçãos ou três graças que você tem, que fizeram um experimento com um grupo de pessoas e todo dia essa pessoa terminava o dia e escrevia três bênçãos ou três graças ou três coisas boas que aconteceram na vida delas naquele dia. E durante 6 meses essas pessoas realizaram esse processo. E foi curioso porque no final do processo eles foram averiguar novamente com as pessoas como que foram as reações físicas, emocionais, mentais da pessoa e muitos deles não pararam de fazer esse exercício porque se tornou um hábito na vida deles o agradecer, o contemplar o que está dando certo, o que foi positivo na vida. E, de fato, isso já é comprovado cientificamente, que isso traz algo extremamente benéfico, assim como isso que você diz, vai trazer um senso de pertencimento para a pessoa. E isso é senso de estar na vida, faço parte disso, disso tudo que estamos vivendo, né? Enfim, é só um convite, né? Quem tiver a vontade de fazer, eu acho que eu, eu já fiz e digo que funciona mesmo. Vou começar a fazer, Ana. Esse eu não fiz ainda. Faça, é fantástico, Paty, é fantástico. O teu olhar Vou muda fazer. a vida. Com certeza, imagino. Vou fazer, com certeza. Ana, me conta uma coisa. Tem mais alguma coisa que você deseja complementar aqui na nossa live, que você lembrou agora? Como é que você tá? Eu acho que o que eu tinha em mente eu trouxe, Paty. Ah, acho que foi extremamente positiva a conversa e produtiva também. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão para trazer, eu fico lisonjeada em poder responder e conversar, trocar ideia. Eu adoro trocar ideias também. E deixo o convite também para que as pessoas possam acompanhar o meu Instagram. Eu busco todo dia trazer alguma frase reflexiva, de autoconhecimento e de acolhimento também para muitas pessoas. Depende como cada um vai ler, né? O que está posto ali. Mas eu faço convite para entrarem lá no Instagram e curtirem o material que é postado ali diariamente. Ana, então fala um pouquinho para nós, só para as pessoas relembrarem que você é psicoterapeuta positiva, Exato. mas Coaching, né? Sou coach, life coach e, e atuo como psicóloga, como psicoterapeuta positiva. A última vez que eu até passei meu contato, Paty, eu acabei só falando que meu celular é dos Estados Unidos e as pessoas podem ter entendido que como que elas vão falar comigo, mas
Eu atendo via WhatsApp também e via e-mail, enfim, isso não é um problema, né? Foi um ponto trazido depois. É, na minha página tem meus contatos também, quem quiser entrar em contato comigo, sinta-se à vontade também. Então, pessoal, a nossa prosa aqui tão gostosa, tão quentinha aqui no coração, hoje já está chegando ao fim. Eu só tenho a agradecer a Ana por mais essa disponibilidade que ela teve para falar sobre esse tema tão legal da psicologia positiva, que foi um pedido da outra live, né, Ana? Então, que bom que a gente está aqui falando e aprendendo sobre a psicologia positiva. Eu fico muito feliz de receber você novamente aqui no meu espaço sagrado virtual, né? Tanto o meu canal quanto, né, o meu canal, para quem não sabe, pessoal, é Patrícia Bittencourt, terapeuta, né? Tenho lá meditação, tenho as minhas N variedades de temas que vocês, caso desejam saber, sobre constelação floral, reiki, sobre psicoterapia, enfim, sobre terapia, né, sistêmica, tem lá. Caso vocês desejarem, entre no canal, se inscrevam, que daí vocês vão saber tudo que eu estou postando de novo. Fico muito feliz, Ana, por você estar aqui novamente. A nossa live vai ficar registrada tanto no meu canal quanto no Instagram e com certeza no Instagram da Ana, né? Então, se vocês quiserem rever ou mandar para alguém, por favor, né? Quanto mais pessoas verem essas informações, vai ajudar, né? Eu sempre dizia, quando eu trabalhava na rádio, que eu tinha um programa na rádio, eu dizia, informações salva vida, sabe? Salva várias vidas. Exato. Então, né, repassem informações de boa qualidade, né? E eu estou aqui trazendo profissionais, pessoas maravilhosas que entraram na minha jornada, na minha vida, e que eu sei que tem muito a contribuir, já contribuíram muito na vida de outras pessoas, e eu sei que está contribuindo bastante agora a Ana, nesse exato momento, para a vida de outras pessoas. Então, pessoal, se vocês se interessaram, se vocês perceberam que vocês estão precisando de uma ajuda, de um profissional, tá aí o contato da Ana, né? Também tem o meu contato também. A gente está aí para se ajudar, Exato. né? Exatamente. Isso que é o mais importante, né, Paty? Que a gente tenha por onde caminhar, apoio para onde ir, né? E eu que Sim, agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, estar um pouquinho mais perto. Essa é a forma que a gente está mais em contato com as pessoas hoje. Então, eu que agradeço a oportunidade, Paty. Fico muito feliz por isso. e assim, né, pessoal? Não é porque a Ana mora lá nos Estados Unidos que não dá para fazer atendimento online e que os fusos não se adequem. Então, só lembrando disso, que dá para adequar fuso, dá para adequar, não é, Ana? Dá para fazer atendimento online bem legal. Sim, com certeza. Isso não é um problema. Isso é um outro ponto, né, Paty? A gente falar sobre atendimento online e os desafios na atualidade, né? Com certeza. Outra live. Cada vez a gente cria um tema diferente. Mas Sim. não tem problema, não. São 4 horas de diferença. Eu tô 4 horas antes que vocês, né? Mas é só uma questão de ajuste. Quando a gente quer, a gente acha o como, né? Exatamente. Então, pessoal, fica aí colocado para vocês. Foi uma honra receber você aqui, Ana. Muito obrigado Obrigada, mesmo. Paty. Muito obrigado, pessoal, que está seguindo as lives do Questão do Perspectiva. Por mais que não estão conseguindo assistir no ao vivo, estão assistindo depois e estão me dando feedbacks maravilhosos. Então, que bom que vocês estão assistindo. Continuem assistindo e repassando, porque é a corrente do bem. Vamos nos organizar e fazer as pessoas, todos nós estarmos na mesma sintonia, né? Do amor, da tranquilidade, da paz, Isso mesmo. né? Com certeza, Paty.
Um grande beijo, um abraço para cada um, à distância, claro, mas sintam-se abraçados e acolhidos nesse momento e vamos caminhando junto. Com certeza, todos nós evoluindo. Então, uma boa noite, uma boa tarde para você, Ariana. Boa noite para nós aqui no Brasil. Obrigada. E se cuidem e obrigado por estar conosco. Obrigada, Até mais. Paty. Até mais. Tchau.